Olá, sexta-feira, acabando a semana manca, né? Feriado na segunda, feriado na quarta, nós paramos na terça. Isso é um espetáculo, Diogo. Não, mas isso aí, Márcio Souza, é uma coisa que acontece, né? Tipo, o pessoal não... Né? Semana, pra nós, de Lajeado, né, que não tivemos segunda-feira, foi um negócio realmente manca mesmo, né? Mas já o pessoal dos outros estados não, né? A patroa, por exemplo, lá em casa, trabalhou na segunda-feira, né? Trabalhou aí, não é todo mundo que... não é todo mundo que teve folga. Os jogadores não tiveram folga, jogaram, aliás, duas partidas decisivas. Foi na quarta-feira, dia de finados, o Internacional morreu na Copa do Brasil, inclusive, e o Grêmio passou adiante. Ressuscitou, né? Bem, voltou a disputar uma grande final, não faz isso desde 2001, né, Diogo? Tu vê, né, Márcio, o último grande título que a gente estava comentando aqui do Grêmio, nessa conquista da Copa do Brasil, lá tinha Marcelinho Paraíba, Zinho, o Tite começando a carreira, então realmente era que nem a gente diz na gíria, era um cano de time, né, aquele time do Grêmio de 2001, acabou vencendo o Corinthians na final, naquela ocasião, da Copa do Brasil, e agora, mais uma vez, está na decisão, e a boa notícia é que decide em casa, né. Quando a gente estava naquele ontem, vai, não vai, acabou se confirmando aquelas mesmas datas e os mesmos confrontos ali, os mandos de campo da Copa do Brasil. Então, o primeiro jogo dia 23 em Belo Horizonte, em local ainda indefinido, ou na Arena Independência ou no Estádio Mineirão. E a grande final no dia 30 na Arena do Grêmio. A hora que botar esses ingressos para vender, Márcio, é que nem diz o nosso amigo aqui, haja coração. É isso aí. Mas antes disso, tem um fim de semana importantíssimo para a dupla. Aliás, fim de semana agora esticado, né? Porque o Grêmio vai jogar na segunda-feira. O Grêmio joga na segunda-feira com o Sport. Vamos continuar falando do Grêmio, já que nós começamos agora. O Grêmio vai jogar contra o Sport, e o que o técnico Renato Portaluppi, Diogo Botti, tem a oferecer nessa recepção do Sport, jogo que interessa muitíssimo ao Internacional. Exatamente, né? É um jogo aí que não tem uma definição de time ainda. O Renato treinou ontem, nessa tarde, no CT Luiz Carvalho, não indicou time. O Edilson suspenso por 5 jogos, e o Grêmio ainda tenta o efeito suspensivo para ter esse jogador em campo. O Ramiro, o Maicon e o Luan foram outros jogadores que não treinaram. A definição da equipe deve ocorrer somente no domingo mesmo, vésperas da partida, quando o Renato aí ou mantém, pela distância que tem da partida da Copa do Brasil, eu acho que talvez vai poupar um ou dois, mas eu acho que o Grêmio deve vir com o que tem de melhor, né? Não acho que não vai ter essa questão de, como a equipe totalmente reserva, que jogou contra o Figueirense lá, que teve aquele empate 0-0. Acho que o Grêmio vai vir um pouco mais reforçado, até para confirmar de uma vez, quem sabe, uma luta pelo um G6, né? Porque a gente sabe, né? Tem a decisão, mas não está nada garantido ainda a questão de Libertadores, né? É isso aí. Duas questões. A primeira, porque o Edilson está impedido de jogar por 5 jogos, é porque ele quis lutar boxe no Grenal. Aquele momento UFC do Grenal, né? Ele acabou pegando 5 jogos de suspensão pelo STJD. O Grêmio tenta o efeito suspensivo para ter ele em campo, mas é aquela questão, tá julgado e tal. Talvez o Grêmio consiga diminuir a pena, mas eu acho que a suspensão, por já ter cumprido um jogo, então vai ter que cumprir mais 4 ainda. E o Internacional, que teve o Dourado envolvido, o Dourado deve poder jogar no próximo. O Dourado já cumpriu a suspensão, o Dourado teve a questão da expulsão normal, né? Um jogo só. O Bolanhos e o Vitinho, que foram outros 2 jogadores também enquadrados na questão de punição, acabaram absolvidos. Então, somente o Edilson aí teve uma carga mais pesada pelo que ele fez, né? Tem fundamento que está sendo dito em relação à filha do Renato Portaluppi ter entrado em campo agora na quarta-feira, quase que para comemorar junto com o pai, com a família, enfim, gremista? Pois é, na verdade isso aí foi relatado na súmula, esse é o problema que o Grêmio enfrenta aí. Se não tivesse acontecido nada, beleza, mas como isso foi relatado pelo árbitro da partida em súmula, né, uma invasão de campo, trata-se como isso, né, como se um torcedor tivesse pulado do alambrado, fosse ali abraçar o Luan, né? Então, tipo, não há questão de filha, parente, irmão, né? O relato do árbitro é como se alguém estranho, que não estava relacionado com a partida, tivesse entrado em campo antes do término. Até porque o árbitro não é obrigado a conhecer a filha do Renato, né? Exato. Apesar dela ser tão falada, tão afamada. Deve conhecer, sim, porque realmente, né? Espetáculo de mulher. Né? Mas talvez isso que possa estar dando alguma complicação. Talvez o tribunal possa pegar leve e ter a neutralidade de entender o momento ali, sabe? Questão familiar e tudo mais, mas pelo relato do árbitro, trata-se de uma invasão, né? E normalmente isso acaba complicando os times aí com perda de 1 ou 2 mandos de campo. Se isso acontecer, seria trágico,
Eu não vejo isso como possa, depende de um momento tão decisivo da Copa do Brasil, onde só tem um jogo ainda para ser disputado dentro da Arena do Grêmio, e isso pode complicar, mas eu acho que isso não vai acabar acontecendo pela grandeza do jogo e pelo momento pai e filha, vamos dizer assim, que aconteceu. É isso aí. Bom, por que o jogo do Grêmio contra o Sport é importante para o Internacional? Bom, primeiro é importante para o Grêmio, porque se o Grêmio ganha, pode entrar no G6, lógico, de acordo ou concordando com outros resultados, né? Tem o Atlético Paranaense e o Corinthians à frente do Grêmio, o Atlético Paranaense é o 6º lugar, é o último, é o único que o Grêmio alcança. Mas se o Grêmio não ganha, aliás, se o Grêmio ganha, pode entrar no G6 e pode segurar o Sport, que está a 2 pontos do Internacional. Pois é, o problema todo nisso aí é o Internacional, né? Só Internacional. O Grêmio tem todas as condições de fazer a sua parte, como nós estávamos dizendo aqui, de vencer o Sport jogando na Arena em Porto Alegre. A questão é do Inter vencer o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Eu acho que aí é o problema, já entrando no Internacional na partida deste domingo, 5 horas da tarde. O Palmeiras enfrenta o Inter lá em São Paulo. O Inter tem essa obrigatoriedade de vencer depois daquele empate ruim demais contra o Santa Cruz dentro do Beira-Rio, né? O Inter viaja agora para São Paulo para pegar o Palmeiras líder aí, querendo se consolidar na liderança, quem sabe até com resultados paralelos já botar uma mão na taça, inclusive, né? Então, lembrando que o Flamengo tem clássico, né? O Atlético pega o Curitiba fora de casa, então são jogos bastante enroscados para os adversários do Palmeiras, adversários diretos na luta pelo título. Então, jogo complicadíssimo para o Inter conta com o retorno aí do Vitinho, tem os titulares aí que devem retornar automaticamente depois daquele time misto que enfrentou o Atlético Paranaense lá em Minas Gerais, pela Copa do Brasil. Então o Inter vai o que tem de melhor, mas o que tem de melhor talvez não basta para segurar o líder da competição. É isso aí. A rodada deste fim de semana começa no sábado, às 5 da tarde. Tem o clássico que o Diogo acabou de falar, tem Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer no Maracanã. O Maracanã não deu sorte para os cariocas ainda, mas agora são 2 cariocas, então alguém vai levar melhor nessa, né? Também no sábado, às 7h30, tem um outro clássico, aí o clássico paulista tem São Paulo e Corinthians, o jogo é no Morumbi. O São Paulo, depois de cometer aquela babada de perder para o América na segunda passada, vai ter que encarar. Babada é que ultimamente vários estão cometendo, né? Vários, né? O Internacional não pegando Santa Inter, Cruz, Atlético né? Paranaense, São Paulo, né? Contra o Atlético do América Mineiro. Tá boa. Bom, vai ter boa lembrança, pelo menos, né? Às 9 da noite de sábado tem Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli. E aí já no domingo, às 5 da tarde, tem Vitória e Atlético Paranaense no Barradão. E aí, então, difícil porque é no Barradão, mas enfim, o Atlético tem mais possibilidades aí de se manter na 6ª colocação. Tem a possibilidade, mas o Vitória vem embalado, né? E quem sabe vai precisar aí de uma vitória, porque hoje o Vitória é o último da zona de rebaixamento. É isso aí. Né? Então vai... Tá ali na cola do Internacional. Teve aquela derrota pro time misto do Cruzeiro, mas agora acho que o Vitória tem condições aí sim de vencer, ainda que o Atlético Paranaense esteja lutando pelo G6. Domingo também tem, como nós já falamos, no Allianz Parque, tem Palmeiras Internacional às 5 da tarde. Mesmo... lembrando, esse jogo aí do Vitória Atlético Paranaense pode botar o Inter de volta no rebaixamento. Pode. Em caso de derrota colorada, Vitória... derrota, se empatar já está livre. Mas em caso de derrota e o Vitória vencendo o jogo Atlético Paranaense, o Inter volta a ser o primeiro da zona. Eita, lá, na 34ª o que não é nada impossível de acontecer, né? Não, nada é possível. Faz parte. No mesmo horário tem Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão. Mano Menezes aí depois de ter saído da Copa do Brasil. E aí o Grêmio leva uma boa, porque só Cruzeiro e Grêmio são tetra, né, na Copa do Brasil. Agora sim. Só o Grêmio pode ser penta. O Inter, só o Grêmio pode ser penta e o Atlético vai buscar o bi. É isso aí. Às 5 da tarde, lá no Arruda, em Recife, tem Santa Cruz e América Mineiro, jogo dos desesperados. E às 7h30 de domingo tem no Couto Pereira, tem Coritiba e Atlético Mineiro. E no mesmo horário, Chapecoense e Figueirense, o clássico catarinense, na Arena Condá. Na segunda-feira, completa a rodada, tem Grêmio e Sport Recife, o jogo às 8 da noite na Arena Tricolor. Boa rodada, hein? Boa rodada. Boa rodada de clássico, rodada de bons jogos, definições na parte de cima da tabela, na parte de baixo. Ficar de olho no Vitória nessa partida com o Atlético Paranaense, ficar de olho no Cruzeiro. O Grêmio fica de olho na questão do Corinthians e São Paulo, nesse clássico aí que interessa também. Realmente uma rodada movimentadíssima. Resta saber o que a dupla Granal será capaz de fazer. O Grêmio com totais condições de vencer,
jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, que vem empolgadíssimo com essa decisão de Copa do Brasil, contra o Sport também, que luta contra o rebaixamento, teve uma vitória emblemática contra a Ponte Preta, que deu uma respirada, né, mas o Sport é um dos candidatos sim ao rebaixamento, e por outro lado o Inter lá em São Paulo vai ter que se superar para segurar o líder da competição, que vem embaladíssimo. A partir deste domingo, você vai ter que colocar um 9 na frente dos números de telefone que você vai ligar, né? Essas coisas sempre acontecem no domingo, né? Horário de verão, dígito do 9. Pra ferrar com tudo. Mas o Jornal Informativo deu um jeito de te ajudar. Acesse lá informativo.com.br, tem um aplicativo que vai te ensinar, aliás, você vai baixar no seu celular e aí ele vai fazer a atualização de toda a tua agenda de telefones. Então, acessa, bom, né? Aí, né? Bom isso aí, e lá e tem uma matéria no Jornal Informativo deste sábado que vai ensinar como fazer, aperte ali, aperte aqui, aperte lá, faça isso, aquele outro, para você então não ter que ir de número em número, lá tem 300 nomes na agenda, vai ter que ir de um em um, botando 9 na frente, incomoda, né? Então, faça isso, acesse informativo.com.br, descubra como baixar o aplicativo, aliás, baixe lá via site do Informativo, e você vai poder atualizar o seu celular, toda a sua agenda, sem que tenha que colocar 9 na frente de todos. Os primeiros dias agora funciona sem o 9, a operadora faz, mas depois não vai fazer mais, né? Então, vamos nos antecipar. E vamos ficar na torcida pelos dois times gaúchos neste fim de semana. O Inter joga no domingo, o Grêmio na segunda-feira. E nós voltamos na segunda com os resultados da rodada do fim de semana e também já fazendo a perspectiva de Grêmio e Sport, que jogam na segunda pelo Campeonato Brasileiro. Bom fim de semana para você. Um abraço.